Olá, pessoal! Esta semana comemoramos o Dia do Amigo. Então, preparamos um especial Amigos. Serão 3 dias de collab. Convidamos alguns amigos para narrar um conto, escrito pelo nosso parceiro João Damasceno Filho. E fiquem com a narração do nosso primeiro convidado da semana, Fael, do canal Elite Oculta. O dia da grande inauguração do relógio da Torre da Catedral, uma cerimônia linda com todas as pompas possíveis. Autoridades de São Paulo estavam a prestigiar o acontecimento. Nos bastidores, um dos maiores responsáveis por tal acontecimento era o mecânico Wilson. A sua dedicação pelo relógio era algo que chamava a atenção de todos os outros funcionários da torre. Era uma coisa muito possessiva, até certo ponto estranho. O Wilson estava eufórico, pois seria ele a puxar a alavanca que faria o enorme relógio funcionar. E o Wilson estava com seu terno impecável para o evento, e a alavanca do relógio teria que ser puxada exatamente ao meio-dia. Ele chega lá, do topo da torre, vê a multidão presente para prestigiar o evento, e faltava 1 minuto para que o Wilson fizesse acontecer o momento que toda São Paulo esperava. Porém, algo deu errado. No momento exato que ele puxou a alavanca, ele percebeu que a mesma estava emperrada, e ele viu um grande parafuso no meio das engrenagens, colocado de um modo a sabotar o evento. E com grande desespero, ele tentou retirar o parafuso, mas todas as suas tentativas não surtiram efeito. E pela fresta da pequena janela de madeira, o mecânico podia ver a inquietação do povo. E estava acontecendo um pesadelo, um fiasco nacional ou até mundial. O mecânico, o Wilson, estava no momento mais terrível da sua vida, e não demorou muito para uma vaia ecoar em frente ao grande relógio. O mecânico, vendo todo aquele vexame, vendo que a sua carreira estaria arruinada, totalmente descontrolado, ele foi até a pequena janela do lado direito da torre, e em um ato de desespero, ele se jogou. O pobre mecânico viu que só o suicídio seria a saída para sua agonia. A manchete do principal jornal de São Paulo foi a seguinte: mecânico se mata e relógio não funciona. O mecânico se jogou do alto da torre e o seu corpo se espatifou no meio da multidão, e foi sem dúvidas a cena mais estarrecedora que São Paulo viu. Todos ficaram horrorizados com a tragédia, e a cidade ficou 3 dias de luto. Os policiais, na época, encontraram o parafuso que engripou a alavanca, mas nunca descobriram o causador da sabotagem. 2 meses depois de muitos interrogatórios mal sucedidos, os policiais desistem de achar o culpado, e o mecânico, por ser um homem extremamente perfeccionista, ele ganhou inúmeros desafetos, e um deles era o também mecânico de manutenção, o João da Serra Pimenta, que depois da tragédia, ele ficou responsável pela manutenção do relógio, e começava assim um grande mistério na Torre da Catedral. Em um dia de muito frio, o João, como sempre, ele subiu no topo da torre para se abrigar e passar a hora do seu turno sem ser percebido. Era um péssimo funcionário, e sem nenhum comprometimento com suas funções, ele era o oposto do Wilson. Mas a obsessão pelo relógio ainda prendia o espírito do mecânico naquele local. Na verdade, ele estava querendo vingança, a morte de todos aqueles que em vida lhe causavam mal. João
sempre fazia uma pequena fogueira no assoalho de madeira, sem se importar com o tamanho do perigo que estava correndo. Mas naquela noite de muito frio, ele receberia uma visita não esperada. Era por volta das 21 horas, e a apenas 2 horas do término do seu turno. Ele estava a pensar justamente na atitude do mecânico Wilson. É inacreditável o que aquele idiota do Wilson fez. Se matar por essa droga de relógio. Só um louco como ele para fazer uma coisa dessa. E de repente, o João olhou para trás da pequena fogueira e viu o espírito do mecânico Wilson. Meu Deus, o que é isso? Não, Wilson, clemência, por favor! E mais uma vez, a torre da catedral virava manchete no mundo inteiro. Corpo achado nas engrenagens do grande relógio. Era João, com seu corpo esmagado entre as enormes engrenagens do relógio. E o corpo só foi percebido quando o relógio parou, marcando 21h56. Um vaso com lindas flores foi encontrado bem no banquinho que o Wilson costumava sentar para fazer as suas manutenções. E diante de tanta repercussão, o padre com os cardeais resolveram fechar o acesso à torre até que se descobrisse o que causou a morte do João. E com a decisão de isolar o topo da torre, o relógio deu as suas últimas badaladas ao meio-dia, mas incrivelmente, às 18 horas, como de costume, o sino da catedral bateu, mostrando que o relógio estava ainda funcionando. Mas como isso era possível? O padre sai furioso da sua sala, conversando com cada um dos funcionários presentes, mas todos diziam a mesma coisa, que o relógio estava desligado. E ele então saiu da catedral e queria ver com seus próprios olhos os ponteiros se mexendo sozinho. Santo Deus, o relógio está trabalhando, mas como? Quem fez isso? O padre jamais imaginaria que o relógio teria para sempre o seu próprio cuidador. E vendo que o relógio estava ainda trabalhando, ele resolveu subir na torre. Eu mesmo vou desligar aquele relógio. Esses funcionários preguiçosos não fizeram o que eu pedi. O padre sobe a escadaria na intenção de desligar o relógio, e de maneira nenhuma ele poderia estar funcionando desde o dia da inauguração, e só problemas chegavam na catedral. A sua convicção o cegou, e por algum momento ele esqueceu de ser um padre e agiu como uma pessoa comum, e não percebeu os sinais. E quando estava no meio da escadaria, ele deu um tropeço e caiu de joelhos, machucando seu pé esquerdo. E se estivesse calmo e com a cabeça no lugar, ele poderia entender o recado de não mais prosseguir. Mas o padre estava com muita raiva. Que porcaria é essa de degraus quebrados? O que esses funcionários fizeram aqui o dia todo? A sua raiva o impediu de perceber o primeiro sinal, e um pouco mais à frente, como mágica, uma enorme pomba branca passou em sua frente. Um claro sinal, mas a raiva do padre o cegou mais uma vez. Olha só, até pombos estão entrando aqui. Esses funcionários não estão fazendo nada. Devem estar vagabundando o dia inteiro. Era o segundo sinal dado ao padre para não mais prosseguir. E antes de chegar ao topo da torre, o padre sentiu uma leve tontura. Ele viu a sua vista escurecer. Sentou no último patamar da escadaria, mas dessa vez ele não culpou os funcionários. Subi muito rápido, mas agora falta pouco para eu desligar esse relógio. O terceiro e último aviso tinha sido dado ao padre, que com seu coração endurecido, ele não pôde perceber.
e finalmente chegou no topo da torre. Passou pela pequena porta da sala de máquinas, mas antes que chegasse ao painel de força, ele logo ouviu: "Está mudando, padre? Não percebeu seu anjo da guarda lhe avisar por 3 vezes?" O padre se apavorou, e era visível que só ele estava na sala de máquinas. Então, de onde vinha aquela voz que lhe parecia familiar? "Meu Deus, é você, Wilson!" O padre ficou apavorado, porque não podia acreditar que estava ouvindo a voz do mecânico morto. Ele tentou correr para fora da sala de máquinas, e os jornais no dia seguinte dizia o seguinte: "A torre amaldiçoada faz mais uma vítima." O medo pairou chegando ao Vaticano, e dessa vez um padre tinha sido assassinado, e mais uma vez no topo da torre da catedral. Os legistas confirmaram que o padre morreu com um ataque fulminante do coração, possivelmente acarretado por um surto repentino, mas dessa vez um recado estava escrito em uma folha de papel ao lado do padre. E a frase dizia o seguinte: "Não desliguem o relógio." Os investigadores da cidade de São Paulo tinham um quebra-cabeça nas mãos, e mediante aos comentários, uma comitiva do Vaticano foi enviada a São Paulo para desvendar o mistério, com policiais, padres, investigadores e tudo para esclarecer as mortes na torre. E boatos corriam que o local estava amaldiçoado, e isso era péssimo para a Igreja Católica. Um bispo italiano chamado Giuseppe Barilla, ele teve a pior das ideias, contrariando o recado que dizia para não desligar o relógio. Giuseppe, ele logo ao chegar na catedral, ele pediu que o levassem ao topo da torre, mesmo sendo aconselhado a não fazer isso. O bispo foi com a mesma prepotência do padre. Ele subiu ao topo da torre, acompanhado de mais 3 autoridades do Vaticano, mas desta vez, sem interferência, o relógio foi desligado. E logo em seguida, funcionários chegaram para desmontar o relógio de peça em peça e retiraram todas as partes do relógio, deixando na torre um imenso círculo vazio. E diferente de todas as outras vezes, nada aconteceu. Agora está feito. Eu, Giuseppe Barilla, autoridade do Vaticano, eu tranco essa torre para não mais ser usada e queimarei as peças desse maldito relógio. E isso era por volta das 17h57. E antes que Giuseppe terminasse a sua fala, chegou às 18 horas. E sem nenhuma explicação, o sino tocou, e o som foi tão estridente e tão insuportável que toda a comitiva italiana caiu morta no pátio. E dia após dia, mesmo com a circunferência do relógio no alto da torre estando vazia, o relógio tocava sempre ao meio-dia e às 18 horas com badaladas ensurdecedoras, podendo ser ouvir a vários quarteirões. O prefeito mandou reconstruir o relógio com rapidez, e quando o mecânico puxou a alavanca do relógio, as badaladas voltaram ao normal. E nunca mais alguém se atreveu a desligar o relógio, e reza a lenda que toda noite de 18 de maio, um homem aparece na janela da torre, e esse homem aparentemente é o mecânico Wilson. Boa noite.